e eu fui desafiada a trazer a palavra de Deus. E eu vou compartilhar com vocês algo que eu fui ministrada em um encontro que eu estive com a pastora Sueli, mas que depois, relendo e pedindo ao Senhor que eu queria viver isto, que eu vou falar com vocês, eu falei com o Valmir, olha, Deus falou muito comigo numa ministração e como falaram que gostariam que eu pregasse, né? Que esse povo só me põe em fria. Então, dia que você quiser, que você achar que é, ele falou assim, é domingo. Eu falei, pronto. Então, quero compartilhar com vocês, porque Tiago veio a semana retrasada. Quem estava no culto a semana, não domingo passado, atrasado. Tiago veio falando sobre a nossa missão. Já viram que o Tiago é um cara evangelístico, né? Ele quer ganhar vidas para Jesus. Ele entendeu a missão. E o Tiago veio com uma graça falar sobre a missão. E domingo passado, quem estava no culto? Quem estava no culto que o Tiago pregou? Peraí, primeiro levanta a mão. Ah, tá, porque alguns ficaram tímidos. E quem estava domingo passado? Ótimo. Pastor Valmir falou de... Estava aqui, ó. Vocês estavam aqui, gente? Já esqueceram? Pastor Valmir falou sobre sermos filhos. Então, quantos que estão aqui acreditam que tem uma missão e quantos são filhos? Ok. Então eu vou falar para você uma coisa. Você foi chamado para uma missão e você é filho. E você foi chamado para a obediência. E eu vou falar com vocês de um homem da Bíblia que foi chamado com um propósito como eu e você, que se mostrava filho de Deus e que foi destruído por causa da desobediência. E nós muitas vezes estamos andando por este caminho. Quando eu vou falar aqui com vocês, é porque Deus já falou comigo. Muitas vezes nós não obedecemos a Deus. Se eu posso dizer, quase todos os dias nós não obedecemos a Deus. Porque nós, muitas vezes, queremos fazer o que queremos, o que achamos que é bom. E não obedecemos ao Senhor. E muitas vezes estamos entrando num caminho muito perigoso. E eu vou mostrar para vocês o porquê. Abra sua Bíblia em 1 Samuel. No capítulo 15. E eu vou falar da vida de Saul. Um momento da vida de Saul. E Saul se enquadra nas duas ministrações que foram feitas aqui. Ele teve um chamado com uma missão. E ele se dizia filho. Abriram aí 1 Samuel, capítulo 15. Eu vou ler do verso 1 até o verso de número 26. Ok? Então disse Samuel a Saul: enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o seu povo, sobre Israel. Ouve, pois, agora a voz das palavras do Senhor. Então Samuel vem para ungir Saul rei. Ele teve um chamado e tinha uma missão, que era governar sobre o povo de Israel. Assim diz o Senhor dos Exércitos: eu me recordei do que fez Amaleque a Israel, como se lhe opôs no caminho, quando subia do Egito. Vai, pois, agora,
e fere Amaleque e destrói totalmente a tudo o que tiver, e não lhe perdoes. Porém matarás desde o homem até a mulher, desde os meninos até os de peito, desde os bois até as ovelhas, e desde os camelos até os jumentos. O que Saul convocou ao povo e o contou em Telaim, 200.000 homens de pé, 10.000 homens de Judá. Chegando, pois, Saul à cidade de Amaleque, pôs emboscada no vale. E disse Saul aos queneus: Ide-vos, retirai-vos e saí do meio dos amalequitas, para que não vos destrua juntamente com eles. Porque vós usastes de misericórdia com todos os filhos de Israel, quando subiram do Egito. Assim os queneus se retiraram do meio dos amalequitas. Então feriu Saul aos amalequitas desde Avilá até chegar a Sur, que está de fronte do Egito. E tomou vivo Agag, rei dos amalequitas. Porém a todo o povo destruiu ao fio da espada. E Saul e o seu povo pouparam a Agag, e ao melhor das ovelhas e das vacas, e as da segunda ordem, e aos cordeiros, e ao melhor que havia. E não os quiseram destruir totalmente. Porém, a toda coisa vil e desprezível destruíram totalmente. Então veio a palavra do Senhor a Samuel dizendo: arrependo-me de haver posto Saul como rei, porquanto deixou de me seguir, não cumpriu as minhas palavras. Então Samuel se contristou e toda a noite clamou ao Senhor. E madrugou Samuel para encontrar a Saul pela manhã, e anunciou-se a Samuel, dizendo: já chegou Saul ao Carmelo, e eis que levantou para si uma coluna. Então voltando passou e desceu a Gilgal. Veio, pois, Samuel a Saul, e Saul lhe disse: bendito seja tu do Senhor. Cumpri a palavra do Senhor. Então disse Samuel: que balido, pois, de ovelhas é estes aos meus ouvidos? Olha só que coisa linda. Ele não faz o que o Senhor mandou e ainda mente para o outro. E mugido de vacas que ouço? E disse Saul: de Amaleque as trouxeram, porque o povo poupou o melhor das ovelhas e das vacas para oferecer ao Senhor teu Deus. Aqui Deus já havia se apartado de Saul. Porque Saul já não se refere mais aos Deus, ao meu Deus, ao Deus de Israel. Não, Samuel, ao teu Deus. O resto, porém, temos destruído totalmente. Então disse Samuel a Saul: espera e te declararei o que o Senhor me disse essa noite. E ele disse-lhe: fala. E disse Samuel: porventura, sendo tu pequeno aos teus olhos, não foste por cabeça das tribos de Israel? E o Senhor te ungiu rei sobre Israel. E enviou-te o Senhor a este caminho e disse: vai e destrói totalmente a esses pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles, até que os aniquiles. Por que, pois, não deste ouvido à voz do Senhor? Antes te lançastes ao despojo e fizestes o que parecia mal aos olhos do Senhor. Então disse Samuel: antes dei ouvido à voz do Senhor e caminhei no caminho pelo qual o Senhor me enviou. E trouxe Agag, o rei de Amaleque, e os amalequitas destruí totalmente. Mas o povo, não fui eu, viu, Samuel? O povo que estava comigo é que resolveu fazer isso. Ainda transfere responsabilidade. Tomou do despojo ovelhas e vacas, o melhor do interdito, para oferecer ao Senhor teu Deus em Gilgal. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifício, como em que se obedeça à palavra do Senhor? Matou a pau, né? Eis que o obedecer é melhor do que sacrificar, e atender melhor do que a gordura de carneiros. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e o porfiar é como iniquidade e idolatria. Portanto,
tu rejeitaste a palavra do Senhor. Ele também te rejeitou a ti, para que não sejas reis. Então disse Saul a Samuel: pequei, porquanto tenho transgredido a ordem do Senhor e as tuas palavras, porque temia o povo e dei ouvidos à sua voz. Agora, pois, rogo-te, perdoa o meu pecado e volta comigo para que eu adore ao Senhor. Porém, Samuel disse ao Senhor: não voltarei contigo, porquanto rejeitaste a palavra do Senhor e já te rejeitou o Senhor, para que não sejas rei sobre Israel. Então, queridos, você pode dizer assim para mim: pastora, mas isso aí é a palavra do Velho Testamento. Mas é a palavra para os dias de hoje. Porque muitas vezes nós estamos nessa mesma situação. O Senhor dá uma orientação para a nossa vida e nós decidimos fazer o que achamos e o que pensamos. O Senhor escolhe Saul, chama Saul, unge Saul com um propósito: que Saul governasse sobre Israel. E quando o Senhor dá a ordem a Saul para que destruísse os amalequitas e o rei Amaleque, é porque o Senhor lembrou-se do quanto este povo havia feito mal, o quanto este povo tinha maltratado o povo de Israel quando passaram pelo Mar Vermelho e entraram ao caminho adentro. Este povo perseguiu o povo de Israel e o Senhor não se esqueceu disto. E o Senhor tinha algo contra aquele povo e queria proteger o povo de Israel e deu uma ordem a Saul. Mas Saul, no meio do caminho, ele vinha vindo muito bem. Ele recebeu o chamado, ele foi ungido rei e ele se dizia filho, porque até então Deus era o Deus dele, como eu e você. Um dia o Senhor te tirou de um lamaçal, resgatou a sua vida, colocou você no reino dele e te chama de filho. Mas nem todos os dias nós estamos obedecendo a este chamado que o Senhor fez à nossa vida. Quero dizer para vocês que quando eu meditei sobre essa palavra novamente, me veio muito temor ao coração. Porque deixa eu dizer uma coisa para vocês, queridos. Quando nós não obedecemos ao Senhor, quando nós brincamos com as coisas do Senhor, nós estamos entrando num caminho de destruição. Não, pastora, que é isso? Minha vida vai de vento em polpa. Aguarde. E eu não estou lançando maldição sobre a vida de ninguém. Eu estou ministrando para vocês a palavra de Deus. Cuidado. O Senhor não brinca com as coisas dele, do reino dele. Então, primeira coisa, siga as orientações que Deus te der. O Senhor deu uma orientação para Saul. Vai lá, destrói todo o povo, todo o seu gado, não deixe nada, acabe com esse povo, porque eles são inimigos. Mas Saul, muito bonzinho, quis poupar o rei, quis poupar o melhor do que eles tinham, e ainda quis enganar Samuel. Como assim? Não, destruímos tudo. Eu estou ouvindo um mugidinho de vaca, estou ouvindo um balido de ovelha. De onde que tem isso? Não, você não sabe. É que o povo quis trazer para sacrificar para o Senhor, para o teu Deus. Primeiro, siga à risca as orientações do Senhor. Saul recebeu todas as orientações para cumprir o seu chamado. No versículo 1, ele orienta. E ele diz: ouça as palavras do Senhor.
E no versículo 2 ele mostra como é que ele vai cumprir esse chamado. Vai lá e destrói o povo. Siga as orientações do Senhor. Ei, pastora, mas de vez em quando é difícil. Não é fácil. E quem disse para você que ia ser fácil? Mas se você tem um chamado, se você é filho de Deus, você tem a capacidade de obedecer a Deus. Porque aquele que te chamou vai te capacitar todos os dias da sua vida. E a mim também. No verso 3, Deus ordena a Saul, destrua tudo. Este povo tem que morrer. Agag, o rei deste povo, tem que morrer. Agag aqui é o símbolo de oposição contra o povo de Deus. É o símbolo daquele que leva, que cria uma oposição para que as pessoas não sirvam a Deus com um coração integral. Quem deixa Agag vivo, perde o reinado e aborrece ao Senhor. Guarde bem essa frase. Quem deixa o Agag vivo na sua vida, perde o reinado e aborrece ao Senhor. Todos nós, quando somos chamados por Deus, recebemos orientações. Todos nós, todos os dias, recebemos orientações quando buscamos ao Senhor nesta palavra. Este é o nosso manual de obediência ao Senhor. Lucas 6, do 46 ao 49, diz assim: E por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Qualquer que venha a mim e ouve as minhas palavras e as observas, eu os mostrarei a quem é semelhante. É semelhante a um homem que edificou uma casa, que cavou, abriu bem fundo, pôs alicerce sobre a rocha, e vindo a enchente, bateu com ímpeto a corrente naquela casa, e não pôde abalar, porque estava fundada sobre a rocha. Mas o que ouve e não pratica é semelhante ao homem que edificou uma casa sobre a terra, sem alicerce, na qual bateu com ímpeto a corrente, logo caiu, e foi grande a ruína daquela casa. Aquele que ouve e pratica permanece firme, mas aquele que ouve e não pratica, com certeza será destruído. É o que a palavra de Deus está dizendo. Então, primeiro, siga as orientações de Deus. Segundo, não seja meio obediente, ou não tenha uma obediência parcial. E é aqui que eu digo para vocês que a gente não obedece a Deus. A nossa obediência tem que ser total. Saul começou bem. Começou muito bem. Mas o que aconteceu no meio do caminho? Se desviou. E foi rejeitado pelo Senhor. Por quê? Porque não obedeceu totalmente à palavra de Deus. E nós muitas vezes estamos assim, gente. O Senhor dá a nós uma orientação, e aí você vai pensar se você vai seguir ou não. Espera um pouco, vou ver aqui. O pastor falou que nós vamos ter agora uma ação com jovens, ou com a igreja toda, de ir na praça para evangelizarmos. Espera aí, deixa eu ver. Quando vai ser mesmo? Vai ser um sábado. Sábado? Não, mas sábado é o dia da família. Não, mas sábado eu tenho outro compromisso. Não, mas isso é os jovens. Afinal de contas, eles têm pique. Eu já estou quase chegando na idade boa. Né? Não dá para mim. Então, espera um pouquinho. Isso é obediência total? Isso é o quê?
Obediência parcial. Você foi chamado ou não foi? Fui. Você é filho ou não é? Então, eu vou obedecer. Vem orar. Gente, vem orar. Vou ver se dá. Esse horário, pastor, é muito difícil. Pelo amor de Deus, você foi chamado. Você é filho. Nós estamos precisando de casa para a célula. Ai, não deixa nem ele ver que eu estou aqui. Porque eu não posso abrir minha casa. Sabe por quê? A minha casa é pequenininha. Sabe por quê? Minha casa não está em ordem. Sabe por quê? E aí vem os porquês da vida. Isso é obediência total ou parcial? Estou dizendo para vocês, queridos, mas Deus falou comigo. Você tem obedecido a Deus? Totalmente? Quando nós não obedecemos, nós somos rejeitados. E Saul se arrependeu. Pediu perdão. Mas o que aconteceu? Não teve misericórdia. Ah, mas eu vivo no tempo da graça. Cuidado. Cuidado, porque tem gente barateando essa graça. Tem gente barateando a graça de Deus. E se a fatura não chegou, vai chegar. A meia obediência de Saul custou-lhe o reinado. Lembra de outro homem de Deus que por desobediência ficou fora dos planos de Deus? Quem lembra? Sansão também, mas tem outro. Que conduziu o povo de Israel. Moisés. Qual foi a ordem dada a Moisés por Deus? Moisés vai lá naquela rocha e fala com ela. Números capítulo 20. Pode ler lá. Que Moisés estava tão saturado daquele povo que só murmurava e reclamava, que Moisés fez? Foi lá e deu com o cajado na rocha. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Moisés entrou na terra prometida? Não entrou. Não vai adiantar naquele dia dizer assim, Senhor, mas sabe o que é? Deixa eu falar uma coisa para o Senhor. Aquele povo na Zona Norte, pelo amor de Deus. Gente, não transfira a responsabilidade. Saul disse para Samuel, não fui eu, foi o povo. Samuel, eu fiz o que você mandou. Eu fui lá, matei todo mundo. Ficou só o rei e alguns bichinhos, porque eles iam sacrificar. Mas qual foi a ordem? Não interessa. Você foi chamado para obedecer. Obedecer integralmente. Então, primeiro, siga as orientações. Segundo, obediência total. Ah, não quero isso para a minha vida. Tudo bem. Então você não tem um chamado e você não é filho. Quantos pais aqui gostam que os filhos obedeçam na primeira ordem que dá? Quantos? Minha filha agora levanta as duas mãos, né? Mas ela esqueceu. Quando eu falava, peraí mãe, não. Peraí não. É já. Obediência é agora. Agora ela está vendo, né? Quanto a mãe dela sofreu. Tem filho. É assim. Então, gente, nós fazemos isso. Falamos assim para os filhos. Eu dei uma ordem. Não cumpriu? Olha, você vai ser corrigido. Pois é. E Deus olha lá e fala assim, e você? Quantas ordens já te dei? Quantas você cumpriu? Bando de gente hipócrita. Eu imagino que Deus fala assim.
Terceira e última. Não use justificativas. E quando eu li isso, eu falei, Senhor, é comigo mesmo. Meu marido sempre fala isso para mim. Não se justifica, porque quem se justifica é pior. Reconhece logo o seu erro e pede perdão. Porque eu sou cheia de também querer me justificar. O que é pior? Não obedecer ou apresentar justificativa? O que você acha? As duas são ruins, gente. Porque quem apresenta justificativa é porque já não obedeceu. Não quer obedecer. Então fica se justificando. Para ver se tem um escape. Saul fez isso. Eu fui forçado. Samuel, você não sabe. O povo ficava atrás de mim. Imagino, né? Eu estou aqui. O povo ficava atrás de mim falando. Como é que nós vamos acabar com aquele... Olha lá o gado, que maravilhoso. Tem umas vaquinhas boas. Olha aquelas ovelhinhas. E o rei Agag, ele pode servir a gente. Né? Saul logo foi se justificar com Samuel. Não fui eu. Quando falou, eu queria fazer. Mas o povo que estava comigo... E às vezes nós fazemos isso. Não, olha, eu fiz isso, mas sabe por quê? Porque o meu marido que me falou que eu podia fazer. Ou então vice-versa. Não, eu fiz isso, sabe por quê? Porque a minha esposa não é tudo aquilo. Olha, sabe por que eu deixei, pastor, os meus filhos irem para a balada? Porque eles ficam todo final de semana me apurrinhando a vida. Desculpa. Não se justifique, o erro é seu. Assuma. Obediência a Deus é disposição de coração, de honrá-lo, de agradá-lo, não importando a circunstância e não se importando com o que os outros pensem ou falem. Eu sempre digo assim, quando as pessoas dizem, mas pastora, e o que vão falar? Não se preocupe. Pense assim, o que é que Deus está falando a meu respeito? O que os outros vão falar, cada um tem o seu modo de ver e de pensar. Mas o que é que Deus está falando ao meu respeito com as atitudes que eu tenho e tomo? Como é que Ele está me vendo? De que forma eu estou agradando ao coração de Deus? Maravilhoso o cântico que o Tiago ministrou do Fernandinho. Fantástico. Mas será que eu posso dizer que eu sou sacerdote? Será que eu posso dizer que eu sou o altar de Deus e que vem o fogo de Deus na minha vida? Queridos, nós precisamos ter consciência de uma coisa. Um dia nós decidimos servir a um Deus que é vivo. A um Deus que deu o que tinha de melhor por mim e por você. E quantas vezes nós estamos desobedecendo a este Deus que tanto te ama, que tanto exerce misericórdia, porque se não exercesse misericórdia nós já teríamos sido fulminados. Eu não estaria aqui hoje. É sério, é muito sério. É muito sério. Saul teve uma oportunidade de ser rei. Mas Deus se arrependeu de fazê-lo e de mantê-lo por causa da desobediência. E Deus pode estar arrependido de um dia ter chamado você para o reino dele e você está brincando com isso. É sério. Sabe por que muitas vezes a gente não vê as promessas de Deus se cumprir na nossa vida?
Porque nós não estamos sendo obedientes ao Senhor como Ele quer. Sabe por que muitas vezes a nossa vida patina, não vai para frente, a gente não avança? Porque nós não somos obedientes àquilo que Deus está propondo para a nossa vida. Nós estamos andando do jeito que queremos. E achamos. E pensamos que Deus está se agradando de nós. Afinal de contas, eu vou no culto, participo da célula, vou na reunião de oração. Agora o pastor está falando de discipulado, eu vou ser cuidada por alguém. Cuidado. Cuidado. Deus se arrependeu de pôr Saul como rei. E se você for ver a vida de Saul, sabe o que aconteceu com ele? Perdeu toda a sua família, seus filhos foram mortos e ele foi morto e destruído. Isso não vai acontecer comigo, nem comigo em nome de Jesus, porque eu estou ouvindo a palavra hoje. E porque esse espírito de Saul não está sobre a minha vida. Tenho todos os dias levantado e falado: Senhor, eu não quero o espírito de Saul. Eu não quero desobedecer. E quantas vezes eu sou tentada a isso? E quantas vezes eu sou tentada a achar que não é assim? Isto é um espírito de Saul que se levanta na nossa vida. Mas quero dizer para você hoje, você tomou consciência disso. Você foi chamado para ser obediente. Seguir as orientações de Deus. Obedecer integralmente ao Senhor. E não dar justificativas pelos seus erros. Amém? Quero orar com vocês e por vocês. Porque eu acabei de dizer aqui. Quando eu tomei consciência dessa palavra, eu tenho orado todos os dias. Senhor, na minha vida, na minha casa, na tua igreja não vai haver espírito de Saul. Porque eu não quero destruição, Senhor. Eu não quero ser destruída. Não quero que a minha casa seja destruída. Eu não quero que a tua igreja seja destruída. Por este espírito, Senhor, que não obedece. Por esse espírito que não quer seguir a tua vontade e o teu querer. Então, aqueles que querem isso para a sua vida, eu quero que fique de pé. Se você não quer, você tem toda a liberdade. Não, pastor, isso não é para mim. Eu acho que é muito difícil esse caminho, e é difícil mesmo. Não é fácil. Por isso que Deus escolhia a dedo os homens que Ele ia convocar. E Ele escolheu eu e você. Pela graça e misericórdia do Senhor, nós fomos alcançados, transformados. Somos filhos. E hoje temos coração e natureza para obedecer. Então esse espírito maldito, que destrói, que acaba, não está sobre a nossa vida. Coloque as suas duas mãos no seu coração. Xaralabala shiri canta labala shuri anda labala. Espírito Santo, que nos ensina, que nos revela a palavra, trabalha no nosso coração, livra-nos deste espírito maligno. Nós não queremos esse espírito de Saul sobre as nossas vidas. Senhor, nós fomos chamados com um propósito. Fomos feitos filhos amados do teu coração. Senhor, tu nos deste do teu espírito porque queria, Senhor, e quer ver-nos obedecer a ti. Por isso, rompe com esse espírito de Saul nas nossas vidas.
Em nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor, nós ouvimos hoje a Tua voz neste lugar. E o Teu Espírito que habita em nós está no coração para que nós cumpramos, Senhor, com a Tua vontade que é boa, perfeita e agradável. Senhor, nós queremos agradar o Teu nome. Nós queremos honrar o Teu nome. Nós queremos, Senhor, sermos realmente sacerdotes Teus, Senhor. Queremos que a Tua glória brilhe nas nossas vidas. Temos pedido isto, Senhor. Mas para isso nós temos que ter obediência integral a Ti, a Tua palavra. Livra-nos do espírito de Saul. Em nome do Senhor Jesus. Que esta igreja, Senhor, que o Teu povo que se reúne neste lugar, o Teu Israel, Senhor, neste lugar, seja obediente a Ti, Senhor. Coração, Senhor, inteiro a Ti. Em nome do Senhor Jesus. Senhor, livra a nossa casa, a nossa família desse espírito, Senhor. Livra, Senhor, porque seremos destruídos, Senhor. Pai, nós vimos o fim de Saul, Senhor. Foi destruição para ele e para toda a sua descendência. Tem misericórdia. Tem misericórdia, Senhor, da nossa família. Tem misericórdia, Senhor. E livra a nossa casa disto. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós não pertencemos a este mundo. Senhor, nós estamos aqui para proclamar a Tua verdade. E para vivermos esta verdade. Nosso caminho, Senhor, é a eternidade. Senhor, mas nós não queremos nos desviar como Saul se desviou, Senhor. E perdeu tudo. Senhor, eu não quero perder a eternidade, Senhor, por causa de muitas vezes atentar ao coração do homem que é maligno. Leva-nos por o caminho da obediência, em nome do Senhor Jesus Cristo. E livra-nos da destruição, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu acho que a gente poderia cantar de novo esse cântico, Tiago, e agora com uma outra dimensão. Pode ser? Você é povo santo, escolhido por Deus, sacerdote real, nação santa. Você tem condição de receber a glória de Deus e de obedecer integralmente aquilo que Deus tem proposto para a sua vida. Em nome de Jesus.